Bolinha da semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Critical Race Theory. Que diabo é isso? Pois é, aí, cara, um dia você vai tomar a sua Coca-Cola, coisa que, por sinal, nunca gostei desde pequeno, tenho um problema com refrigerante, e você descobre que a empresa da qual você consome produtos acha que você é racista. Pior, ela acha que você é um nacionalista branco, quase um membro da clã. Mas é estranho porque ela não se nega a vender os produtos dela para você, apesar de você ser um ser monstruoso, né? Um cara moral e que julga os outros a partir de características que são inerentes ao corpo, à estrutura corporal do cara e não ao caráter ou ao espírito. E aí eu pergunto para você por que você ainda consome produtos de quem te odeia. A gente vai falar sobre o tema daqui a pouco, porque antes eu vou fazer um chavacito, tá? Tanto para quem está chegando agora e para quem ainda não fez, a gente pede sempre para passar lá no site www.saindodabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente nas outras plataformas digitais como Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Deezer, vocês que mandam. Outra coisa que a gente vai lembrar hoje é que a gente está com aquela campanha de apoio. Por que a gente estava começando a bater um pouco mais essa história? Porque está complicado conseguir passar para vocês lá. A gente tem 12 mil seguidores no Facebook e é difícil que alguém que está seguindo a gente no Facebook seja notificado dos nossos novos episódios. Então a gente vai ter que começar, a gente está tentando inclusive anunciar os nossos episódios para os próprios fãs. É o fim da picada, né? E para isso a gente está fazendo campanha e está gastando dinheirinho aí. Então se vocês puderem ajudar, a gente tem no nosso plano lá no Apoia-se, que é apoia.se/saindo da bolha, planinhos aí a partir de R$10 por mês. Não dói no bolso e ajuda a gente pra caramba, tá? Finalmente a gente pede, se gostarem desse episódio, que dê um share aí nas redes sociais de vocês, pros seus amigos, contem pra eles que estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho e que odeia o politicamente correto. Olha que jabá rápido, né? Bom, então bem-vindos a mais uma bolinha da semana. Esse é o nosso episódio 74 e a gente vai falar sobre uma praga ideológica que está se espalhando como erva daninha por toda a sociedade americana. E essa praga se chama Critical Race Theory. A gente fez lá atrás um episódio chamado Interseccionalidade, só que não, em maio de 2019, eu dei uma olhada aqui. E de lá para cá tem voltado a esse assunto com uma certa parcimônia, até porque é um assunto meio pesado. A CRT, e eu vou usar daqui para frente, às vezes dessa forma, em vez de falar Critical Race Theory, ela está intimamente ligada com esse conceito de interseccionalidade, porém com um foco específico na questão racial americana, tá? Porque as coisas são aparentadas, vamos dizer assim, porque elas partem de novo da lógica do opressor versus o oprimido. Vamos voltar no tempo. O discurso marxista de conflito de classes sociais, burguesia versus trabalhador, elite versus trabalhador, nunca foi exatamente eficiente em sociedades ocidentais mais avançadas, porque ela encontrava um anteparo, que era a classe média, que não obrigatoriamente estava aí a fim de sair no tapa para uma revolução classista, tá? Então é meio que, cara, minha vida tá ok, a chance do meu filho ter uma vida melhor que a minha é muito boa, então revolução my yes, né? Então quando os caras encontram sociedades onde a classe média está estabilizada e você tem um nível de pobreza baixo, a revolução de classe não é exatamente um discurso de sucesso, tá? E esses processos revolucionários sempre se deram, então, muito bem em sociedades mais pobres, paupérrimas, eventualmente, onde o discurso, aí sim, tinha claramente audiência. Ou seja, se eu já estou no sal, se eu já estou na pior não vai ficar, vão sair no tapa, só que os resultados, a gente conhece todos eles, a gente conhece todos os resultados onde isso aconteceu. Claro que, como todo discurso, e todo mesmo aqui, o mais absurdo do discurso sempre vai ter audiência, né? Se eu ficar louco e abrir um outro podcast falando que eu sou um venusiano e que eu vim para salvar a Terra, eu vou ter audiência, pode ser 3 pessoas, mas eu vou ter audiência. Então não é de se estranhar que exista audiência também para teorias
marxistas que prometem os céus aí da utopia baseada em pseudocientificismo, certo? É só pegar alguns dos nichos disponíveis para esse discurso, direto e reto. Vagabundo adora a ideia de que o Estado lhe forneça proventos, certo? Gente que acha que o mundo deve a ele sucesso e que ele não teve esse sucesso, adora a ideia de um Estado que o sustente. Gente que morre de inveja de pessoas, das pessoas que têm mais posses, de pessoas que tiveram mais sucesso, adora a ideia de que o Estado vá lá, dê uma mordida no do outro e dê para ele. Simples assim. Então o discurso com enfoque econômico funciona assim, tá? Mas nunca funcionou o suficiente em sociedades ocidentais organizadas para gerar uma revolução. Então estava na hora de buscar uma alternativa, uma nova alternativa. É quase um remake, né? Mesma história, mesma luta, só que novos personagens. Dessa vez, ao invés de falar que o cara é oprimido porque ele é pobre, ele não é, ele é classe média americano, né? Mas ele é negro, ele é gay, ele é gordo, ou é muito magro, ou ela é mulher, é imigrante, filho de imigrante, sei lá. Ele é o que ele é, pronto. Então agora você é oprimido basicamente porque você é o que você é. Quer coisa mais atrativa que isso? Você não precisa passar por nenhum perrengue, nada efetivamente terrível na sua vida, e é oprimido. E aí com isso tem alguns direitos extras como oprimido. Eu posso cancelar outras pessoas, eu posso difamar, eu quero mais direitos, porque eu sou o que eu sou. Opa, coisa boa. Claro que nessa história, com o passar do tempo, um certo grupo dançou, né? Até porque se tem esse monte de oprimido, a sociedade toda feita de oprimido, tem um grupo opressor menor, que é o quê? O homem branco hétero cristão. Desse canal ideológico começaram lá nos anos 80 aí estudos, e eu vou falar agora efetivamente da Critical Race Theory. Nos anos 80 começam os primeiros estudos mais ligados à questão das leis, mas depois isso extrapolou para todas as nuances das ciências humanas que mostravam, na visão deles, claro, né, que os Estados Unidos, que a base do país, a essência do povo americano, não estava ligada mais à sua história, que passa, por exemplo, pelos Founding Fathers, pela Constituição, nada disso. Tudo o que acontece hoje, tudo que a gente entende como América, tem base em uma única vertente: o racismo. Tudo, tá? A sociedade americana teria sido, na cabeça desses caras, moldadas a partir de um sistema de opressão ligado à raça negra e, portanto, nos Estados Unidos, o racismo é sistêmico. Ah, daí que vem o racismo sistêmico? Sim, daí que vem o racismo sistêmico. Não importa que negros e brancos tenham os mesmos direitos, que eles possam frequentar as mesmas escolas, que eventualmente, pode até não ter hoje, tenham as mesmas oportunidades, tudo igual, que não tenha separação absolutamente nenhuma. Isso não vai funcionar, porque você é branco e você é racista e, portanto, você vai oprimir o negro. Ponto final. Essa é a história. Você vai oprimir o negro sempre. No final da semana passada, aí, um vídeo apareceu pela internet com um treinamento ministrado pela Coca-Cola para os seus funcionários, tá? Veja, treinamento de diversidade é carne de vaca nos Estados Unidos e até aqui no Brasil também, tá? E, por sinal, manda um abraço aí para o nosso quinto elemento canadense, que recentemente passou por um desses treinamentos lá. Ocorre que esse treinamento específico estava baseado dessa vez na Critical Race Theory. Em outras palavras, eles estavam treinando os funcionários da empresa para que eles entendessem que eles eram racistas. E por que dessa vez, especificamente, essa história teve tanto efeito nas pessoas? Por que deu boom? Por que as pessoas falaram muito sobre isso? Porque se tratava de uma empresa privada fazendo isso. Por bem, o departamento de RH da Coca-Cola resolveu que deveria passar para os seus funcionários um treinamento desse tipo. Veja, a gente ainda vai falar mais para frente, mas a CRT já está incrustada na academia americana e já está incrustada, por incrível que pareça, aí nas agências governamentais americanas. Mas a presença aberta de uma entidade privada foi considerado como se fosse uma... Considerado não, mas como se fosse uma pústula que surgiu para fora da pele de um organismo que todo mundo já sabia que estava doente, que é a sociedade americana, tá? Mas esse troço estava da pele para dentro. A partir do momento que uma empresa privada com um grande nome, etc., Coca-Cola, aparece falando
esse tipo de coisa, treinando seus funcionários com esse tipo de material, aflorou a perspectiva de que a coisa está muito mais espalhada, tá? Essa pústula estourou. É como se fosse uma revelação. Então, tipo, cacete, isso é verdade. Estou ensinando para o meu colega de trabalho para que ele me odeie pelo que eu sou. Certo? Ou ter a reação que eu tive, né? Eu não tomo Coca, mas eu compro outros produtos da marca. Então, para algumas pessoas foi, epa, eu tô comprando um produto de uma marca que odeia o que eu sou. Então, não compro mais. É como se outra grande teoria conspiratória saísse para a luz do domínio público, só que sem nenhum tipo de vergonha. Mais ou menos, tá? Não foi tão frouxa assim a reação da empresa. E com isso as pessoas reagem mais fortemente, tá? Então, você vai ter reações diferentes de raiva ou de, sei lá, ou de espanto ou de rejeição. Outras pessoas vão falar, foda-se, eu vou continuar tomando Coca-Cola do mesmo jeito, azar deles. Mas as pessoas repararam que tinha uma coisa diferente nessa vez. Mas muito bem, o que é que tinha nesse treinamento que gerou esse sururu todo? A pessoa que vazou o treinamento enviou umas 4, 5 telas para um contato dela, que é uma youtuber aí chamada Caroline Borichenko, e contou um pouco sobre o processo, tá? Basicamente o treinamento se chamava Confrontando o Racismo. Ok, até aqui legal. E o subtítulo era Entendendo o que significa ser branco, desafiando o que significa ser racista. Entendendo o que significa ser branco. Se eu fosse empregado da Coca-Cola, ia dar uma bufada, sentar lá na frente, bora, vamos ver o que é isso aqui. Mas rapidamente o treinamento já passa a afirmar, e isso que é interessante nessa bobageira toda, não tem nada de científico nessa porcaria que eles falam. No caso, eles dizem que na civilização ocidental as pessoas brancas se socializam de uma maneira a se sentirem inerentemente superiores porque são brancas. E eu aqui estou sendo literal, tá? Eles falam literalmente que a gente se socializa entre nós brancos, é um clubinho para a gente se sentir superior. Nossa senhora, nunca passou isso para... Bom, enfim, é exatamente o que está escrito lá. E diz também que pesquisas científicas provam que crianças de 3 anos já sabem que é melhor ser branco do que ser negro, tá? Pesquisas científicas, sem fonte nenhuma, tá? No slide. É verdade esse bilhete. Aí não vai avançando o treinamento e eles começam a qualificar. O que significa? O que você pode ser para ser menos branco? Olha isso. O que significa ser menos branco? Então vamos lá. Para você ser menos branco, segundo o treinamento, você tem que ser menos opressivo, ser menos arrogante, estar menos certo das coisas, ser menos defensivo, ser menos ignorante, ser mais humilde, ouvir mais, acreditar mais, romper com a apatia e romper com a solidariedade branca, tá? Bacanudo, né? Seu ignorante. Basicamente, o que o treinamento pede, e basta ver esse slide para ver, é que você cale a boca e ouça o que está sendo dito, né? E acate. Caso contrário, o quê? Você é um racista. Se não concordar com o que é dito, você é tudo que está lá na listinha. É uma tática meio circular, né? É um começo sem fim, vamos chamar assim. O único fim que existe para você, se você for branco, é concordar com tudo que ela diz, a treinadora lá, e assim, pelo menos, você vai ser um racista consciente do seu racismo. É um jogo sem vitória nenhuma, tá? É como celebridade cancelada. Se ela falar algo que desagrada, ela é racista. E se ela pede desculpa, ela concordou que ela é racista, tá? É um jogo que não termina nunca. E aí pegou muito mal, tá? Porque o último slide, e é o que gerou memes, reclamação, chilique, etc e tal, o slide de fechamento era uma proposta do treinamento para as pessoas. Seja menos branco. Olha que tem de picareta nesse mundo, não é fácil. Esse treinamento é baseado nas teorias de uma picareta chamada Robin DiAngelo. A tal da Robin DiAngelo, que não é boba nem nada, escreveu um livro de imenso sucesso, porque os tempos atuais clamam por esse tipo de mambo-jambo, tá? Se você falar coisas que são legais para esse tipo de discurso, funciona, dá sucesso mesmo. Nesse livro, ela conta basicamente a experiência de vida dela.
ela conta que ela era racista. E um dia ela teve um insight e a maneira dela explica como esse processo de desconstrução se deu. Logo, como ela era racista, todo mundo como ela, branco, é racista, certo? Não, exatamente, o problema é dela se ela era racista, mas colou, tá? Olha, eu sou racista, eu reconheço isso, logo vocês são todos racistas, eu reconheço isso também. E o pessoal falou, opa, aqui tem uma oportunidade legal. Mas é um material ótimo, porque é um material que traz a confissão de um branco racista a público e equaliza todo mundo. É perfeito para a agenda dos caras. A Robin DiAngelo não só vendeu o livro dela pra caramba, o tal do White Fragility, mas agora ela também tem os treinamentos, inclusive aplicados em agências federais, e esse mesmo que a gente está falando aí, que foi feito na Coca-Cola, e está rendendo aí alguns milhões de dólares para a bonitona. O bom para ela, claro, né, que eu quero dizer, é que a narrativa é contada de uma forma que o racismo acaba parecendo uma forma de alcoolismo, sei lá. Não importa o que vai acontecer na sua vida, você sempre vai ser racista. E aí, a pegadinha, você vai ter que ser treinado o resto da sua vida. Tá? Não adianta fazer um curso só. Não, tá? Tem que entender. É uma coisa para repetir o resto da sua vida. Olha que oportunidade comercial incrível, então. Ela tem todo o público branco dos Estados Unidos, que é a grande maioria da população, enquanto ela estiver viva, porque é uma coisa que não termina nunca, né? Sem vergonha, malandrona. Mas eu falei em agências americanas, né? Um dos maiores especialistas no assunto, falei coitado, é o Christopher Rufo, e ele tem acompanhado a evolução aí do Critical Race Theory faz algum tempo, e tem percebido como essa narrativa tem chegado cada vez mais dentro do governo americano. Como especialista e tal, ele acabou que ele recebe milhares de indicações de whistleblowers, né, de dedo duro, indo desde histórias de pequenas escolas no interior dos Estados Unidos, com os pais preocupados, cabelo em pé com essa história, e até agências federais como o FBI, por exemplo. Sim, então quer dizer o quê? O FBI recebe treinamento de Critical Race Theory, assim como o Departamento de Estado, o CDC, né, que é a Anvisa deles, e por aí vai. Não é à toa, em se falando de CDC aqui, que o governador, o DeSantis, lá da Flórida, que a gente fez até um programa recente sobre ele, tem sido chamado do quê? De racista por causa da sua política de vacinas para idosos em primeiro lugar. Como assim racista? Idade é racismo agora? Então, não, veja bem. Como o DeSantis não tem fila paralela para nenhuma outra categoria, tá? Para ele, o critério dele único é idade. As más línguas do Critical Race Theory conseguiram fazer aí um malabarismo mental para colocar o governador como racista. Então, acompanhem comigo no replay. Vamos lá. 1. O DeSantis está protegendo os velhinhos, certo? Certo. Check. 2. Os velhinhos são pessoas que extrapolam, inclusive, a expectativa média de vida média dos Estados Unidos dos americanos, certo? Então, eles vivem bastante, certo? Check. Quem vive mais nos Estados Unidos? Brancos ou negros? Isso aí. Então o DeSantis só está dando vacina para os velhinhos porque, na verdade, ele quer dar vacina para branco primeiro. Essa é a baboseira, entendeu? E tem gente que não tem vergonha de falar isso. Essa é a parte incrível de tudo isso. É aquilo que eu falei. Sempre tem público. E agora também tem político que vê determinados clusters aí dentro dos eleitores, colam nessa história e acabam vocalizando para mais gente esse tipo de absurdo, não sei nem o que falar, tá? Mas e o FBI e o CDC, se eu sair da bola? Sim, então vamos lá. Desde o governo Obama foi criado um grupo de estudos, grupos de estudos de inclusão, né? Para amplificação dessa mensagem interseccional dentro de diferentes órgãos do governo. Esses núcleos em cada agência ou cada secretaria do Estado americano passaram a ser, então, núcleos de divulgação da Critical Race Theory. No ano passado, o próprio Christopher Rufo teve a oportunidade de abastecer aí o ex-presidente Trump com informações a respeito, e não só sobre o absurdo do tema em si, mas também sobre a pequena fortuna que está sendo gasta com esse tipo de ação.
Então não faltaram aí casos cabeludos de órgãos, por exemplo, que levaram todos os seus funcionários para retiros de 3 dias e que no final homens brancos foram obrigados a escrever cartas pedindo desculpas para o resto da equipe por serem homens brancos. Nossa, que crime. Na época o ex-presidente chegou a discursar, ou o Trump, né, chegou a discursar sobre o tema e imediatamente ele acabou mandando uma ordem executiva para que todos os treinamentos de órgãos federais de Critical Race Theory cessassem, tá? Muito bom, ótimo. Então, o que você percebe numa situação dessa? Você percebe que o tal do Deep State não gostou nadinha, porque órgãos como o CDC, que a gente acabou de falar, o EPA e até o Departamento de Estado simplesmente deram uma banana para a ordem do Trump e continuaram em frente, tá? Para vocês verem que a gente não exagera nada nadinha quando diz que o Estado estabelecido, quando quer simplesmente, ele ignora o que o representante eleito fala, basta que na cabeça deles isso aí não seja aceitável. Então, sabendo disso, teve uma nova rodada de pressão federal que acabou fazendo com que no fim tudo parasse. Ótimo, muito bem. Mas, né, gente, alguém agora tá com a caneta nos Estados Unidos e não é mais o Trump. Então, no primeiro dia, no exato primeiro dia de gestão, Joe Biden emitiu uma nova ordem executiva cancelando o anterior de Trump e reabrindo as portas para que tudo começasse de novo. E agora, talvez até com mais força, porque não tem oposição no Executivo, não tem oposição no Legislativo, e não tem na Câmara e não tem no Senado. Tá? As portas agora estão abertas para essa baboseira em nível federal por lá. Mas aquilo que assusta um funcionário público assusta muito mais os pais de crianças americanas. Eu vou pegar um caso aqui da New York East Side Community School, tá? Nova York. Então, recentemente o diretor lá do colégio enviou uma carta para os pais brancos recomendando para eles que eles se tornassem, aspas, traidores brancos e advogassem a abolição branca. Nossa senhora, é isso, abolição branca. Como expressão em si, a gente vai ver o que ela significa mais pra frente, mas dá um bode esse tipo de linguajar, não sei pra vocês, mas isso me dá um bode gigantesco, além do que, assim, em termos práticos, não faz sentido nenhum. Vou abolir o branco, o que eu vou fazer? Os brancos vão pular no Hudson River, lá no Rio Hudson, lá em Nova York, e se matar todo mundo, não sei. Mas vamos ver o que esse picareta falou. A mensagem foi enviada então pelo diretor Mark Federman e era acompanhada aí de um diagrama. Na verdade, é como se fosse como é que eu posso dizer? Um velocímetro, não um mostrador, velocímetro. Sabe aqueles que você usa muito em meme, que começa vermelho de um lado, verde por outro, tal. Então ele tinha esse velocímetro na visão dele, ia do radicalismo branco, estava do lado esquerdo, a total submissão do lado direito, sendo que a submissão óbvia indicada como positivo, verde. Então, para vocês, eu vou tentar passar aí quais são essas 8 etapas que tinha nesse velocímetro, tá? Quais são para eles, 8 identidades brancas, tá? Da pior para melhor. Vamos lá. A pior de todas é o supremacista branco, que é aquela pessoa que é claramente marcada por eles, tá? Claramente marcado pelos valores e nomes da superioridade branca, seja lá o que isso significar. O segundo nível, vamos dizer, o segundo perfil, é o voyeurista branco. Esse cara, ele não recrimina o supremacista branco, não, mas ele quer preservar o que é não branco, porque ele consome aquilo que é não branco, como, por exemplo, a cultura. Como forma, na visão deles, óbvio, como forma de controle e apropriação. Ah, tá. O terceiro perfil é o privilegiado branco. Ele pode até criticar o supremacista branco, mas exige ainda um grande esforço para que ele seja conscientizado do domínio branco. Esse aqui somos nós, tá? Então, assim, todo mundo de 1 a 8, nós estamos numa escala 3, tá? Nós estamos mal no pedaço, gente. O quarto é o beneficiário branco. Esse cara, ele é até simpático com vários temas relativos, digamos, à causa, mas só em ambiente privado. Ele quer dizer aqui que o cara não sai pra rua dar porrada por causa da causa
deles, aspas, digamos assim. E aí vem um parênteses super importante, tá? Ele diz o seguinte: some POC are in this category too. Ou seja, outras pessoas de cor estão nessa categoria também. Então o que ele está dizendo? Não é só branco não, tá? Ele está dizendo também que são o quê? Indianos, que são asiáticos em geral, latinos, judeus, são beneficiários brancos. Sentiu o que ele quis dizer? É feio, né? Bem feio. Aí o quinto é o branco confessional, é o perfil. Segundo eles é o seguinte: esses caras brancos têm ainda suas crises de brancura, mas eles procuram consertar as coisas conversando com pessoas de cor. Aliás, eu não sei nem se no Brasil pode falar pessoas de cor, tá? Então, censores, por favor, quando eu digo pessoas de cor, é que eu estou fazendo uma tradução literal de POC, People of Color, que eles usam normalmente por lá, tá? Muito bem, não quero tomar uma porrada por causa disso. O sexto perfil, são os brancos críticos. Esses brancos críticos, na visão deles, já criticam abertamente e expõem o regime opressivo branco. É forte, hein? E olha, esse cara ainda é o número 6, tá? Tem mais 2. Esse perfil certamente já é um chato de galocha, mas ainda não é suficientemente purinho para eles. O sétimo perfil, agora sim, estão chegando perto dos heróis, é o traidor branco. Meu Deus. Esse já põe a boca no trombone, nega a cumplicidade, tem intenção aberta de subverter a autoridade branca a qualquer custo. Opa! E aí tem um comentário interessante junto quando ele define o traidor branco. Eles falam assim: precisamos deles para desmantelar as instituições. Vou falar de novo. Precisamos deles para desmantelar as instituições. Tá bom para você? Pois é, esse ainda é o 7. Quem será o 8? O capiroto em pessoa? Vamos lá. O oitavo branco mais purinho para eles é o abolicionista branco. Esse cara, ele trabalha para mudar as instituições e desmantelar a brancura, the whiteness, como eles falam, e não vai permitir jamais a reafirmação da brancura novamente. É o cara do juízo final, tá? Se você aí ouvinte for número 1 ou 8, você tá no céu para eles. Gente, eu tô brincando aqui, mas a coisa é muito séria. Desde a primeira metade do século passado, não tem tanta teoria racista exposta publicamente quanto agora, no caso aí com a Critical Race Theory, tá? Pode passar pelos tempos do cara de bigodinho da Alemanha, pode passar pelos anos 50 nos Estados Unidos, nunca houve nada tão raivoso, divisionista, anticientífico, anti-intelectual, antipatriótico, desumano, como isso que a gente está vendo ser pregado agora, hoje mesmo, está sendo ensinado nas escolas, nas universidades e nas agências federais americanas. E olha, isso vai vir para cá já nesse mesmo nível, tá? É só esperar. Eu tô achando que esse tipo de baboseira não deve encontrar o mesmo tipo de eco por aqui, porque as questões raciais e o próprio racismo, que evidentemente existe aqui no Brasil, como existe em qualquer lugar do mundo, né, é tratado de maneira diferente, culturalmente, pela nossa população. Mas vai vir, tá? E vai vir com a mesma vontade de expansão. A Critical Race Theory, né, é mais do mesmo que a gente já viu em outras teorias, só que com esteroides. O mesmo sistema argumentativo, se você discordar é pecador, e se você concorda, problema seu, porque você concordou ser pecador. É o mesmo tipo de abordagem, difamação pública, difamação em grupos, é o mesmo tipo de personagem, a gente que precisa de atenção, que detesta o ambiente que está. É a mesma desculpa, a desculpa é fácil arranjar, né? Existe racismo. Então nós vamos amplificar a visão desse racismo ao ponto de parecer insolúvel. Pega-se uma tese válida, uma tese que deveria ser abordada de maneira justa para que se resolvesse de fato, que são pessoas aí de pouco miolo, que têm dificuldade de entender as diferenças entre as pessoas e tratam elas como inimigos, e transforma isso tudo numa outra forma de preconceito que gera um bolo fecal ideológico para desestabilização de grupos, seja empresas ou países inteiros. Veja, a Critical Race Theory está dando problemas, por exemplo, para judeus
nos Estados Unidos, tá? Ela está sendo um problema por lá. Então a gente vê que a coisa não é tão simples, que não é só risada, que não é só uma brincadeira de mau gosto. Como diz o Christopher Rufo, a única maneira dessa porcaria começar a cair é quando a esquerda limpinha, aquela, começar a perder o medo de se sentir criticada. Hoje o que se chama de centro-esquerda está lá no corner, lá nos Estados Unidos, e os radicais estão se aproveitando disso, eliminando uma possível voz dissonante a mais no espectro político, tá? É muito mais fácil você falar assim, se você é contra isso, você é Trump. É a mesma coisa aqui no Brasil que se faz, né? Se você é contra X, você é Bolsonaro. Então as coisas não são simples A e B dessa forma, mas lá nos Estados Unidos é isso. O cara fica com medo de dizer que ele é contra a Critical Race Theory, porque senão ele vai ser trumpista. Os radicais de esquerda, eles fazem uso dessas ferramentas como a Critical Race Theory, sabendo que esse tipo de coisa é quase risível para os ouvidos da gente, para o ouvido conservador, do liberal clássico mesmo, porque nós estamos falando sempre em liberdades individuais, direitos individuais. Portanto, enquanto os moderados de esquerda não falarem, pera, tem uma coisa errada aí, não vai mudar nada. Vai ser mais um ponto de polarização, e é isso que eles querem, polarização extrema. E é exatamente tudo o que a gente não precisa mais em um período que, convenhamos, é um dos mais histéricos e ridículos, eu acho, que dos últimos séculos, tá? Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente nas apps Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, tá? Pede também para dar o famoso share, fazer o boca a boca sarado, contar para os seus amigos aí que vocês estão acompanhando um podcast direito, limpinho, supimpa, que detesto o politicamente correto, e finalmente divulgar o nosso Telegram. Vamos lá, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. A gente deseja para vocês aí um resto de semana inteiro pela frente. Vamos ter em breve uma entrevista bem legal aqui com vocês. Aí tô quase fechando a data, que deve se transformar no nosso bolhão desse mês. E aí, assim que tiver novidade, eu prometo que eu anuncio para todo mundo, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Bolinha da semana.